Bom, alunos, né? Eu estou fazendo essa apresentação sobre coeficiente de Poisson e não tem a participação de alunos, tá bom? Então, vamos ao primeiro slide. Coeficiente de Poisson. Quando um corpo de prova está sob forças axiais de tração, sabemos que sua dimensão, ao longo da direção de aplicação das forças, aumenta. Claro, né? Se eu estou tracionando o corpo, ao longo da direção longitudinal, a gente já sabe que esse corpo vai aumentar um pouco as suas dimensões, vai ter uma deformação, no caso aí, positiva, né? E essa deformação, a gente já sabe, pode ser calculada pela lei de Hooke. Então, aqui a gente tem a lei de Hooke, e se a gente isolar a deformação longitudinal, a gente calcula, né? A deformação longitudinal vai ser a tensão normal dividido pelo módulo de Young. Bom? Ou seja, até agora a gente estudou deformações ao longo do comprimento do corpo, né? Ao longo das forças axiais que estão sendo aplicadas. Entretanto, olha só essa pergunta aqui embaixo. Será que a aplicação dessas forças gera apenas esse tipo de efeito? Vamos ver no próximo slide. Ó, a resposta é não. Nós temos mais um efeito neste teste de tração. Além de um aumento na dimensão da aplicação da força, temos uma diminuição nas dimensões transversais do corpo de prova. A figura ao lado mostra as dimensões iniciais e finais de um corpo de prova sobre cargas de tração. Então, se a gente olhar a figura, ó, aqui está o corpo de prova, tá bom? E aqui as forças de tração aplicadas. Esse desenho que está em pontilhado mostra as novas dimensões do corpo de prova, né? A partir do momento que a gente aplica essas forças. Percebam que ele aumenta o comprimento, mas ele diminui o diâmetro. Então, a gente não tem só um aumento no comprimento. As dimensões transversais também mudam. Ó, eu aumentei a figura para ficar bem claro. Percebam que, enquanto o comprimento do corpo de prova se alonga, seu diâmetro diminui. Então, aqui, ó, o pontilhado, né? Mostrando que o comprimento aumentou e o diâmetro aqui, ó, diminuiu. Abaixo temos um vídeo que mostra um ensaio de tração. Observe que, enquanto o corpo de prova se alonga, seu diâmetro diminui. Esse vídeo eu não consegui colocar no slide, mas ele está nesse endereço aqui. Se vocês clicarem, vai vir o vídeo e vocês vão perceber que enquanto o material aumenta o comprimento, o diâmetro dele diminui. Certinho? Depois, então, vocês deem uma olhada nesse vídeo, que é um vídeo muito bonito, tá? Eu vou continuar a passar os slides. Bom, mas e daí? Né? Além das forças de tração, a gente tem forças de compressão. E se as forças aplicadas ao corpo de prova fossem de compressão, a gente teria algo, né, como resposta, eu posso dizer para vocês que a gente teria algo similar.
só que ao contrário. Se as forças fossem de compressão, o comprimento do corpo de prova sofreria uma diminuição, né? A gente já sabe que ele vai ter uma deformação longitudinal negativa, só que o diâmetro do corpo de prova sofreria um aumento. Observe a figura ao lado. Se vocês observarem a figura ao lado, né, aqui está o corpo de prova, sob forças de compressão, e o pontilhado mostra o que acontece com esse corpo, né, quando ele se contrai. Perceba que o comprimento dele diminui e o diâmetro aumenta. Resumindo, na tração, o corpo de prova sofre uma deformação longitudinal positiva. Por que é positiva a deformação longitudinal? Porque o corpo se alonga. Ao mesmo tempo em que sofre uma deformação transversal negativa. Por quê? As dimensões transversais se encurtam. Na compressão, acontece o oposto. O corpo de prova sofre uma deformação longitudinal negativa, porque ele se contrai, ao mesmo tempo que sofre uma deformação transversal positiva. Ou seja, as dimensões transversais se alongam. Experimentalmente, também se verifica que tais deformações, a longitudinal e a transversal, são diretamente proporcionais. Tais resultados são observados somente na faixa de valores de tensões em que o material é elástico e linear. Ou seja, esse comportamento, dessa forma, não ocorre na parte plástica. Bom? Do diagrama tensão-deformação. Ora, se a tensão, né, e a tensão longitudinal é diretamente proporcional, eu quero dizer, elas são grandezas diretamente proporcionais, então matematicamente a gente pode escrever isso aqui, ó. O que essa expressão significa? Que a deformação transversal é diretamente proporcional à deformação longitudinal. Se essas duas grandezas são diretamente proporcionais, então a divisão entre elas é uma constante. Então, se eu dividir a deformação transversal pela deformação longitudinal, eu tenho uma constante. Aqui no caso, essa equaçãozinha apresentada, ela tem um sinal de menos. Ela foi inserida para que deixasse essa constante sempre positiva, tá bom? Essa constante aqui é chamada coeficiente de Poisson, e ela é uma propriedade do material, tá? Por que esse menos foi introduzido? Veja, a gente entendeu que os fenômenos são opostos. Se aqui é positivo, esse é negativo. Se aqui é negativo, esse é positivo. Então, esse quociente aqui vai ser sempre negativo, com o menos na frente, a constante, eu estou chamando de coeficiente de Poisson, vai ser sempre positivo. Certinho? Então, o coeficiente de Poisson é uma propriedade dos materiais, tal qual o módulo de Young. Tá bom? Aqui está a definição dele, e dessa definição a gente pode tirar uma deformação em função da outra. Por exemplo, a deformação transversal vai ser menos o coeficiente de Poisson vezes a longitudinal. E se a gente tiver, né, por outro lado, a gente pode isolar a deformação longitudinal, que vai ser menos a deformação transversal dividido pelo coeficiente de Poisson. Então, até essa aula, a gente calculava exercícios envolvendo testes de tração, a gente já sabia calcular
a deformação longitudinal. Se a gente pegar a deformação longitudinal, multiplicar pelo coeficiente de Poisson e multiplicar por menos 1, a gente tem a deformação transversal ou lateral, né? Alguns livros usam o termo lateral, certinho? Ora, se a deformação lateral é menos o coeficiente de Poisson vezes a deformação longitudinal, e nós sabemos que a deformação longitudinal é dada pela lei de Hooke, substituindo isso aqui, a gente tem que a deformação transversal pode ser calculada em função da tensão. Aqui, ó, a deformação transversal vai ser menos o coeficiente de Poisson vezes esse quociente, que é a tensão longitudinal ao longo do comprimento, né? Que as forças estão atuando, dividindo pelo módulo de Young. E essa equação é bem geral. Eu estou colocando em termos de longitudinal e transversal, mas se a gente olhar aqui, ó, se longitudinal é x, transversal é y e z. Então, a gente pode substituir os itens, né? Os subitens, e essa equação a gente pode escrever ela tanto para um eixo quanto para o outro eixo, né? Que são perpendiculares ao eixo em que as forças estão sendo aplicadas. Tá bom? É importante dizer que o coeficiente de Poisson é uma propriedade dos materiais que sempre varia entre 0,5, mas nunca assume os valores de 0 e nem de meio. Então, tá aqui, ó. O coeficiente de Poisson, ele é maior ou igual a 0 e menor ou igual a meio. Isso sempre. Olha uns exemplos abaixo. Uma liga de alumínio, 0,35. Uma liga de ferro, 0,28. Liga de aço, 0,32. Concreto de baixa resistência, 0,15. Madeira, 0,29. Então, nesse slide, a gente tem a informação de que o coeficiente Poisson está sempre entre 0 e meio. Vamos fazer um exercíciozinho para a gente treinar, tá? Aqui a gente tem uma barra de aço, ela tem 1,5 metro de comprimento e tem 100 milímetros de largura por 50 milímetros de altura. A altura aqui está ao longo do eixo Y e a largura está ao longo do eixo X. As forças estão sendo aplicadas ao longo do eixo Z. Tem intensidade de 80 kN, tá bom? O módulo de Young do material é 200 gigapascais e o coeficiente de Poisson é 0,23. O exercício pede, né, para calcular a mudança nas dimensões, tanto do comprimento quanto de sua seção transversal. Primeiro, a gente tem que calcular a tensão normal na barra. A tensão que está sendo aplicada ao longo do eixo Z é carga por área. Isso dá 16 megapascais. Tá bom? A gente já sabe que o módulo de Young é 200 gigapascais. Então, pela lei de Hooke, a gente calcula a deformação ao longo do eixo Z. Deu 80 vezes 10 a menos 6, tá? E a gente também pode reescrever isso como 80 micrômetros por metro. Para calcular a variação no comprimento de Z, é só pegar a deformação ao longo de Z e multiplicar pelo comprimento ao longo de Z. Então, nós temos aqui a deformação, o comprimento é 1,5 metro, isso deu 120 vezes 10 a menos 6 metros, o que
seria 120 micrômetros. Tá? Agora vamos para as deformações de contração, que são aquelas transversais. Ora, sabemos que as deformações são todas iguais. Tá? A deformação ao longo de x é igual à deformação ao longo de y, e vai ser menos a deformação ao longo de z. Ou seja, menos 0,32 vezes 80 vezes 10 a menos 6. Isso dá menos 25,6 vezes 10 a menos 6, que é igual a menos 25,6 micrômetros por metro. Então, a gente já tem aqui a deformação ao longo de x e também ao longo de y. Como a variação de tamanho vai ser igual à deformação vezes o comprimento, né, a gente pode calcular a variação de tamanho ao longo de x e ao longo de y. Tá? Ao longo de x fica menos 25,6 vezes 10 a menos 6, vezes o comprimento ao longo de x, que é 100 milímetros. Isso dá menos 0,00256 milímetros, e dá menos 2,56 micrômetros. E para y, a gente também tem que a variação no comprimento ao longo de y é menos 25,6 vezes 10 a menos 6 vezes 50 milímetros. Isso dá menos 0,00125 milímetros, ou menos 1,25 micrômetros. Percebam que as forças de tração fazem aumentar o eixo Z em 120 micrômetros. Já essas mesmas forças fazem a largura diminuir em 2,56 micrômetros. E também fazem a altura diminuir em 1,25 micrômetros. Não é difícil, né? É fácil, é só seguir as equações e a gente acaba chegando nos resultados. Tá? Esse conteúdo foi tirado do Haibler, que é a mesma referência que vocês têm na ementa. Então, um abraço a todos, bons estudos.